Saudação a todos, com votos de muita paz, rogando aos benfeitores amigos que nos envolvam, a todos, neste momento de confraternização espiritual. Ciência do infinito. Muito se tem pesquisado e escrito através dos séculos sobre o fenômeno da vida e do ser, trazendo interpretações valiosas. Allan Kardec enfrenta com coragem esses fenômenos, entrega-se a conhecer as suas causas, derrubar mitos, tabus teológicos, superstições que careciam de base científica, eliminando todas as hipóteses. Sob o amparo da equipe espiritual de espíritos de escola e também com o auxílio de tantos colaboradores encarnados dos diversos pontos do globo. Em 18 de abril de 1857, como resultado do seu trabalho e que o mundo então recebia o Livro dos Espíritos, o Consolador Prometido. Esse legado foi posteriormente complementado por ele com mais 4 obras, desdobrando cada uma das partes de O Livro dos Espíritos. E ele inicia com o Livro dos Médiuns, que vai aprofundar, complementar a segunda parte. Vai, em seguida, nos lega o Evangelho segundo o Espiritismo, que se reporta à terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando ele nos fala das leis morais. E a seguir nos oferta o céu e o inferno, que vai então falar das consequências, após a morte, vai nos apresentar a espiritualidade como referência à quarta parte, então, de O Livro dos Espíritos. E, por último, embora referindo-se à primeira parte de O Livro dos Espíritos, nos traz, então, a Gênese, e sugerindo-nos que estudemos as obras nessa ordem. Destacamos ainda que também Allan Kardec nos oferece o que é o Espiritismo e nos recomenda como o início de todo o nosso estudo para interar-nos, porque ali ele vai nos dizer exatamente o que é essa nova doutrina. E para aqueles que, afetos à boa leitura, deixa-nos Kardec a Revista Espírita, de 1858 a 1869. Essa obra é uma obra fantástica, porque ela vai nos enriquecer em todos os aspectos e possibilitou a Kardec, e esse era o objetivo também, registrar ali inúmeras mensagens, correspondências, esclarecimentos que não poderiam, até pelo limite das próprias obras, estar nas 5 obras da codificação. E para aqueles que não são lá muito afeitos à leitura e que não se animam a uma leitura tão bela, mas extensa, evidentemente, para estudá-la, a Federação Espírita Brasileira editou, há 2 anos, uma obra que se intitula Um Tesouro Inestimável, e que nos traz ali, como a própria obra diz, lições preciosas da Revista Espírita. Então, trazendo-nos como ele diz, uma compilação das principais mensagens que estão lá. Evidentemente que nós não pegamos numa obra 11 anos de revista, mas que nos traz um conhecimento, uma ajuda para o nosso estudo muito considerável. Na introdução de O Livro dos Espíritos, o codificador
Allan Kardec, define o Espiritismo como a ciência do infinito, numa analogia de que o Espiritismo é uma doutrina cujos estudos não têm fim, e destaca na sua introdução: esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, sobretudo, como de resto em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. O estudo do Espiritismo, diz-nos o codificador, é imenso, alcança as questões da metafísica e da ordem social, e é todo um mundo que se abre diante de nós. Por isso, ciência do infinito. Há uma mensagem que nós destacamos, uma frase de um abade francês, portanto, fora das nossas dentro dos estudantes da doutrina espírita ou dos espíritas, é um abade, escritor, Lassanou, e ele nos diz que, observando-se as máximas do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, faz-se o bastante para se tornar um santo na Terra. Então, nós vemos, meus irmãos, que o próprio abade, tomando ciência dessa doutrina, nos lega uma afirmação que esse legado, que essa obra pode transformar completamente as nossas vidas. Então, vamos trazer assim muito brevemente as contribuições que esta obra, o Livro dos Espíritos, oferece à humanidade. E destacamos afirmativas que nós fomos pensando, evidentes, estão ali nos princípios da doutrina, mas algumas afirmações que o próprio codificador traz nas suas obras, especialmente na Revista Espírita. Então, ele nos diz que, pela firme crença que a doutrina desenvolve, ela exerce uma poderosa ação moral no homem, porque leva ao bem, consola-o nas aflições e dá-lhe a coragem nas provações da vida e o desvia do pensamento suicida. Ou seja, ele vai nos apontando em todos os aspectos da existência que essa doutrina pode nos influenciar, em todas as abordagens. Retifica, diz o codificador, todas as ideias falsas sobre o futuro da alma, sobre o céu e inferno, e as penas e recompensas. E pela sua irrestrita lógica dos fatos, vai destruindo radicalmente aqueles dogmas das penas eternas e dos demônios, porque apresenta-nos a vida futura de forma racional e conforme à justiça de Deus. Ou seja, em todos os aspectos da nossa existência está o amor e a justiça do Criador, porque dá-nos a conhecer o que ocorre no momento da morte, fenômeno que até então era insondável. E as menores particularidades dessa passagem, tão temida, são hoje conhecidas, proporcionando a todos um imenso conforto, tanto na nossa existência, sobre o nosso futuro, porque sabemos que chegará um momento que todos nós partiremos, e também no momento da nossa separação com os entes queridos. E vamos ver também que a doutrina espírita, pela pluralidade das existências, por essa lei que estabelece, abre um novo campo à filosofia, porque o homem então passa a saber de onde vem, para onde vai e com que objetivo está na Terra.
são aspectos que toda hora nós reforçamos, né? Nós ouvimos nos ensinamentos, nas reflexões, nos nossos estudos. Mas dá-nos, então, por completo, essa serenidade que nós necessitamos para a vida. Explica-nos a causa das aflições, das misérias humanas e de todas as desigualdades sociais que não apresentavam uma compreensão diante da justiça divina. Como entender esse panorama que nós vemos se descortina na sociedade, quando nós reconhecemos em Deus a bondade, a justiça e o amor. Também, o Livro dos Espíritos vai nos provar a relação que existe entre os mundos corporal e espiritual, e a influência que nós podemos exercer uns e outros, e inclusive nós, como encarnados, no auxílio àqueles irmãos infelizes que eventualmente, inclusive, estão conosco e que necessitam do amparo, seja na prece, seja no esclarecimento, seja nos momentos de todas as formas, até acompanhando-nos na nossa existência, se nós já conseguimos priorizar o amor, o bem em todos os momentos. E a mediunidade é a faculdade humana normal e independente de crença religiosa. O que o Espiritismo faz é apenas se dispõe a estudá-la, educar e disciplinar as pessoas que a possuem para que o seu uso possa ser benéfico a elas e aos outros, conforme nós podemos encontrar lá no Livro dos Médiuns, na sua segunda parte. A doutrina espírita revela-nos também a influência recíproca de encarnados e desencarnados. E aí, como dizíamos há pouco, que nós podemos sim exercer a influência, como nós somos influenciados pelos espíritos, nós também poderemos exercer influência benéfica ou não, quando nós não nos conformamos ou quando nós não sabemos nos perdoar, essa influência poderá não ser benéfica. E nós vamos perceber, e o que entendemos mais sublime, é que a moral que a doutrina espírita adota é a do Evangelho de Jesus. Situou Jesus no seu verdadeiro lugar, o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir-lhe de modelo e de guia. Ora, se a doutrina espírita nos é transmitida como o Consolador prometido por Jesus, evidente que a moral que ela vai adotar é a dos seus ensinamentos, ou seja, apoiou-se na lei natural, o amor, para ensinar os deveres e as responsabilidades iguais que todos os homens temos e que são os próprios homens, os próprios seres encarnados e desencarnados, somos os construtores do nosso destino. Ou seja, se nós nos apoiamos na lei do amor, nós construímos o nosso destino baseados nesta lei. Por isso, intitula o codificador Ciência do Infinito, enfatizando a necessidade do seu estudo para que nós possamos nos beneficiar dessa doutrina. E destaca que o estudo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no capítulo 8, página 31, o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita,
que nos lança de súbito uma ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade, diz o codificador, por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados da firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Porque se nós iniciamos um estudo e não queremos nos transformar, a pessoa desiste, porque a doutrina vai nos chamando gradativamente a uma mudança de atitude, à nossa transformação. Conta-se que um prisioneiro viveu 20 anos num ambiente sombrio, num local sombrio, a pão e água. E certo dia, ele percebeu que a porta da prisão estivera aberta todo o tempo. Saiu então, buscou luz, o sol, né, o verde, o ar puro e a liberdade. E percebeu então que ele perdera longo tempo da sua vida apenas por uma falta de iniciativa. Assim é a porta do saber. Ela está sempre aberta, mas muitas vezes nós nos acostumamos, por comodismo, à prisão. E essa conduta, porém, é incompatível com a condição de espíritos imortais que nós somos, cuja evolução deve ser buscada com consciência e prioritariamente. Porque se nós cuidamos do corpo, mas nós somos espíritos imortais, temporariamente num corpo físico, a prioridade é aquilo que é imortal. E a doutrina espírita é o meio adequado de buscarmos o estudo que nos liberta, porque, uma vez bem assimilada, compreendida, ela vai suavizar as nossas próprias dores, abreviando e eliminando muitas vezes essas dores, porque ela nos oferece o entendimento das leis cósmicas. Então, nós percebemos, com a sua compreensão, que mudando as nossas condutas, nós podemos abreviar as dores ou eliminá-las. Mas isso requer esforço e perseverança. O próprio codificador afirma que não basta assistir reuniões públicas e receber passes, embora elas nos sejam muito benéficas, para ser um verdadeiro espírita. Indispensável é estudá-la, buscar viver os seus ensinos, porque se são os ensinos de Jesus, aliando ao estudo o trabalho e a reforma íntima, corrigindo os nossos vícios e adquirindo virtudes. Mas isso nós não fazemos de uma hora para outra. Nós não conseguimos fazer isso num passe de mágica. Nós vamos realizar essa transformação com o tempo, com a compreensão, quando nós interiormente assimilamos e percebemos que isto é melhor para nós. E optamos, com o esforço, saindo do nosso comodismo, optamos por nos dedicar ao trabalho, ao exercício do bem, porque esse é o resultado do entendimento que a doutrina espírita busca nos proporcionar. E o Centro Espírita, como uma escola de almas, propõe o estudo, dando ciência do papel que cada um de nós temos na Terra, da nossa razão de existir, enquanto criaturas úteis ao próximo, esclarecendo a nossa condição espiritual no presente e no futuro, e principalmente a nossa conduta moral. Por isso, as nossas casas espíritas têm muito mais essa característica
de escola, porque é um educandário, do que de uma igreja, onde nós apenas manifestamos, através de rituais, de um culto, o nosso amor ao Criador. Na verdade, nos possibilita que nós expressemos pela nossa transformação, pelo nosso proceder, esse louvor e essa gratidão a Deus. Por isso, diz o nosso querido Ney Lobo, né, que sempre dizia que o centro espírita ou é uma escola ou jamais será, ou jamais será um centro espírita. Então, realmente, a casa espírita é o local onde nós nos apropriamos, através do estudo, desse sublime roteiro de luz que é a doutrina espírita. Mas é dever de cada um de nós que foi abençoado com essa proposta, estudá-la e compreendê-la, afeiçoando as nossas vidas, ou seja, transformando as nossas vidas aos ensinos que ali nós vamos assimilando. E divulgá-la com amor. E não estamos falando aqui de sairmos a pregar a doutrina, mas divulgá-la entre aqueles que nos buscam, aqueles que pedem muitas vezes auxílio para uma situação, ou simplesmente com os nossos atos, como nos lembrava com tanto amor o Povereto de Assis, o nosso querido Francisco de Assis, quando incentivou os seus confrades a divulgarem a mensagem do Cristo e, se necessário, usassem da palavra. Assim a doutrina espírita nos convida a divulgarmos pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela nossa maneira de viver onde estivermos, onde fomos plantados, né? Como floresça onde for plantado. E lá na Revista Espírita de 1865, o codificador afirma que a compreensão da teoria facilitar-nos-á a aceitação dos fatos e o entendimento de quaisquer outros ensinos posteriores. Ou seja, quando nós compreendermos a base, o livro dos Espíritos e as obras da codificação, todas as outras mensagens e obras que nos chegam posteriormente, como que atualizando-nos com aquilo que então não conseguíamos entender, como está em O Livro dos Espíritos, em muitas situações, e nas outras obras, destacamos aqui André Luiz, em muitos momentos os Espíritos nos dizem que naquele momento não existia na Terra linguagem que pudessem traduzir uma explicação para determinados fenômenos. Aí está a progressividade da doutrina espírita, não na modificação dos seus princípios, mas na compreensão que então não tínhamos condições, como fez o Cristo. Quando promete o Consolador, ele diz ou porque esqueceríamos, ou porque necessitaríamos no futuro de conhecimentos que então não tínhamos condições de assimilar. Então, nós recebemos através do Consolador prometido esses conhecimentos, essa atualização que vem no momento em que nós estamos aptos a aproveitá-las, no momento em que eles são úteis para a nossa caminhada. E a proposta do estudo sistematizado nas casas espíritas, em grupos, além de ampliar a percepção e o entendimento que obteríamos individualmente,
vai estabelecendo laços preciosos de convívio fraterno. Basta nos perceber a alegria, o contentamento que nos proporciona, mesmo nesse momento de pandemia em que estamos praticamente online e não temos a condição de nos reunir em grandes grupos ou em grupos menores, mas muito próximos nas nossas casas espíritas, mas ainda nos enriquecemos e nos auxiliamos nesses momentos tão difíceis com a tecnologia que a evolução nos proporcionou. Então, nesses momentos, inclusive de dores, que nós para alguns incalculáveis que nós vivemos. E nós resolvemos trazer para este momento duas frases de uma mensagem lindíssima da nossa querida Amália Domingos Soler, que está lá no livro Rumo às Estrelas, quando ela nos diz: é noite, porém as estrelas da imortalidade caem dos céus em direção à terra, iluminando as consciências, transformando vossas dores em hinos de amor. É necessário transformar também vossos corações, vossos esforços em oportunidades de iluminação de consciência, libertando do mal para que se faça o bem. E nós lembramos, para homenagear o nosso codificador, duas notas de agradecimento, uma expressa por um trabalhador, por um neófito da doutrina, lá em Bordeaux, numa das suas visitas, numa das visitas de Allan Kardec. E ele nos afirma que quem ler esse livro, nele meditando, como eu, encontrará tesouros inesgotáveis de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. E também um jornalista do Courrier de Paris, o senhor Duchalard, que fora presenteado com um exemplar de O Livro dos Espíritos. Após lê-lo, encantado, ele expressa a sua imensa gratidão ao codificador, a esse espírito, destaca ele, que dedicou 15 anos da sua vida, sem descanso e muitas vezes prejudicando a própria saúde, para nos deixar esse legado sublime. Diz ele: o Livro dos Espíritos de Allan Kardec é uma página nova do grande livro do infinito. Quem escreveu a introdução de O Livro dos Espíritos deve ter a alma aberta a todos os sentimentos nobres. Para aqueles que às vezes achamos que a introdução não tem o seu valor, pois esta é uma riqueza. Diz Duchalard: a todos os deserdados da terra, a todos quantos avançam ou caem, regando com as lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos. Ele vos tornará mais fortes. Também aos felizes, aos que no seu caminho só encontraram aclamações da multidão e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. Então, queridos amigos, irmãos, estudemos para que ele nos faça mais fortes e melhores. Esta é a nossa gratidão pelo Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.